Olá pessoal, sejam bem-vindos ao site da InfoAdvisor Associates, uma empresa de treinamento e consultoria em gestão empresarial especialista no desenvolvimento, implantação, monitoramento e avaliação de plano de negócios. O documento mais demandado por empreendedores, investidores, bancos, clientes, fornecedores, colaboradores, executivos, enfim, quem precisa saber se a empresa é capaz de gerar lucros sustentáveis. Adotamos o Business Design como escola de gestão empresarial e o Design Thinking como premissa no desenvolvimento dos nossos projetos. Nossos colaboradores são consultores em gestão empresarial e Design Thinking. Alguns são Business Designers. Meu nome é Luiz Alberto, sou sócio fundador da InfoAdvisor Associates e responsável direto pela unidade de negócios de Business Design da empresa. Estou gerente do projeto Portal dos Business Designers, a ferramenta que a InfoAdvisor Associates está desenvolvendo para dar suporte aos Business Designers. Estarei com vocês ao longo da apresentação de todo o protótipo desta ferramenta e espero que gostem muito do projeto. A sessão de protótipos tem por objetivo apresentar o design de qualquer elemento do plano de negócios que seja do interesse de seus visitantes. Como primeira iniciativa, vamos apresentar o protótipo da ferramenta Business Design Portal. A apresentação será feita em pequenas partes a fim de não tirar o visitante da sua zona de conforto. Faremos uma introdução, depois abordaremos cada módulo descrito no menu da ferramenta. Os módulos serão apresentados em detalhes semanalmente. A missão principal do portal é dar suporte aos business designers no projeto de meta-design dos elementos do plano de negócios. O meta-design de um elemento revela como o mesmo foi projetado, seus componentes, interações, relações e alinhamentos com os outros elementos do plano. É um ativo intangível que não tem preço e expressa o grau de consciência da empresa em relação à gestão do seu negócio. O portal, em sua versão inicial, possui 8 módulos. O primeiro módulo, parametrização, é o módulo responsável pelo alinhamento da ferramenta ao perfil da empresa, onde você vai customizar todos os detalhes da sua empresa. O segundo módulo, dicionários, é o módulo responsável pelo design padrão na representação dos elementos de plano de negócio. É um dos mais importantes propulsores de gestão de conhecimento das empresas. O domínio do dicionário de um elemento pode ampliar a efetividade das soluções dos business designers, normalmente guardadas 7 chaves. Constitui uma grande vantagem competitiva para a empresa. O próximo módulo é o módulo do ambiente de negócios, onde é o módulo responsável pela gestão de fatores que influenciam o comportamento do plano de negócios. Metaforicamente, cada fator é como se fosse um instrumento do painel de controle de uma aeronave da empresa. A leitura desses fatores promove a construção de cenários e a identificação de tendências de comportamento da aeronave e permite uma maior qualidade na tomada de decisões dos executivos. A gente pode perceber aqui fatores ambientais, né, e a gente tem a evidência desses fatores, que são os dados e fatos do dia a dia, e a gente fecha aqui acumulando informações de cada fator. Com base nessas informações, mais tarde, nós vamos criar cenários, e criando cenários, vamos identificar tendências a partir desses cenários que, na verdade, vão ser qualificadas como oportunidades ou ameaças, ou seja, vão ser adjetivadas como oportunidades e ameaças em função da capacidade da empresa em oferecer valor ou não. Agora, no outro módulo, que vamos avaliar, é o módulo de stakeholders, é o módulo responsável pela gestão das partes interessadas, desde a segmentação, missões e contextos de interação, requisitos, até as conveniências e processos de produção dessas conveniências. Cada parte interessada tem uma onda para ser surfada e o business designer tem que promover o alinhamento dessas ondas. A gente pode ver por aqui os segmentos, que vão ter as missões desses segmentos. Cada segmento tem uma proposta, cada missão tem uma proposta de valor, que é formada por contextos de interação, né, da parte interessada com a empresa, e cada contexto de interação você tem requisitos da parte interessada que vai ser solucionada por uma determinada conveniência. Até aqui é um projeto, é um mapa que você está fazendo, né, uma coisa que não tem vida ainda, é puramente estático. E você vai dar vida nisso aí quando você transformar isso aí em produção de conveniências, ou seja, nos processos que vão ser responsáveis pela operacionalização dessas conveniências, que podem ser um produto, serviço ou uma conveniência como propriamente dito. Então, o que o Business Design vai estar fazendo é surfando nessa onda, garantindo que isso aqui tudo esteja alinhado em função do comportamento dos fatores daquele painel de controle que a gente citou anteriormente.
É um trabalho bastante interessante. Em termos de, agora um outro módulo, em termos de organização, esse módulo é o módulo responsável pela formatação da estrutura organizacional da empresa, a partir do agrupamento contínuo dos processos de produção em funções organizacionais, camadas da cadeia de valor e cadeia de valor. É como a gente está vendo aqui, né, as unidades, e cada unidade está associada a uma cadeia de valor. A cadeia de valor ela pode ser subdividida em camadas em função da sua escala evolutiva de valor agregado, que pode estar se desdobrando ainda em funções da cadeia de valor, que são aquelas funções que normalmente a gente conhece, né? Planejamento, marketing, desenvolvimento de produtos, vendas, logística, produção, faturamento, recursos humanos, tecnologia da informação, etc. E cada função dessa é formada por processos. Reparem que a camada de cima também dos stakeholders acabou em processo. Então, enquanto uma acaba em processo vindo desde lá de cima, a outra aqui vai voltar agrupando esses processos e dando uma cara à estrutura organizacional da empresa. É muito interessante que esse módulo ele serve como um módulo validador do próprio stakeholders. Um outro módulo que nós vamos abordar agora é o módulo de gestão estratégica, é o módulo responsável pela inteligência competitiva da empresa, pelas estratégias, pela gestão das mesmas, considerando os perigos e riscos do negócio. Então, a gente vai estar vendo aqui as análises estratégicas, que é quando a gente avalia lá as tendências, e a gente vai ver, olhar para a empresa e ver o que ela tem para oferecer, a capacidade da oferta dela. Eu posso conseguir atender ao valor que essa tendência está demandando? Se eu puder, a gente vai analisar como uma oportunidade, se não puder, vai analisar como uma ameaça. Por outro lado, a gente vai olhar também o ambiente interno, que são as capacidades de produção. Eu posso até ter uma proposta de valor atendendo ao que aquela tendência está querendo, mas infelizmente posso não ter a capacidade de produzir o que a minha própria proposta de valor está oferecendo. Quando eu não tenho essa capacidade, eu tenho uma fraqueza. Quando eu tenho essa capacidade, eu tenho uma força. E o que a empresa busca é ter sempre capacidade de oferecer, portanto, novas oportunidades e capacidade de produzir forças para poder atender essas oportunidades. E depois ainda temos aqui trabalhando a capacidade dos intangíveis, que na verdade são coisas que a empresa tem, desenvolve, como a marca, como os processos, como as competências, como a carteira de clientes. Então ela vai desenvolvendo esses intangíveis que vão apoiar, de certa maneira, a capacidade de produção e a capacidade de oferta. É um módulo extremamente interessante, porque se a gente seguir um outro caminho aqui, que é o caminho da estratégia, né, a gente vai ver essa estratégia se desdobrando em objetivos estratégicos, que é fundamental, é uma coisa que vai estar orientando a empresa porque ela deve fazer, e esses objetivos estratégicos assim vão estar sendo avaliados em termos do que eles podem estar colocando em risco, né? E em relação a esses objetos de exposição riscos e as perdas que eu posso ter em função do meu objetivo estratégico não ser concluído ou não ser concluído conforme nós previmos, a gente tem os perigos do negócio, então, que é aquilo que pode acontecer que vai ocasionar essa perda. E relacionado aos perigos, a gente vai tratar, então, dos riscos, né? A gente vai ver quais são os riscos relacionados a esses perigos que podem me levar à perda em relação aos objetivos e eles não vão ser concluídos, portanto a minha estratégia não vai vingar. Isso aqui é uma outra onda também que o business designer vai poder estar surfando e está sempre mantendo alinhado aí ao meu painel de controle gerado aqui, que está influenciando direto o meu plano de negócio. Então é muito importante a gente atentar para a formação dessas ondas aqui de alinhamento e que, na verdade, ela corresponde todo um alinhamento dos meta-designs dos elementos do plano de negócio. Todos esses elementos que nós estamos vendo aqui são elementos do plano de negócio. E essa ferramenta ajuda você poder manter esses conceitos, esses elementos todos alinhados de uma maneira fácil de você poder atualizar e mostrar para as pessoas como que a empresa está organizada, né? Muito interessante também esse módulo. Depois a gente vai entrar no módulo de gestão de risco, que é o módulo mais direto, né, que vai ver se aquele risco que vai causar um perigo, que vai fazer com que a gente tenha uma perda, né, objeto de exposição, a gente vai aqui estar analisando as respostas que eu tenho, né, que são as soluções que a empresa vai dar para fazer com que esses riscos não aconteçam, etc. Aqui a gente está vendo uma pitada de governança corporativa, né,
quando a gente começa a falar de risco, de controles internos, de auditoria, e a gente está vendo aqui uma outra onda, né? Quando a auditoria vem aqui, tem toda a formatação das ações de auditoria, o acompanhamento das ações e etc. E, é, finalmente, a gente tem o módulo da tomada de decisões. O módulo de tomada de decisões é o módulo responsável pela efetividade das escolhas realizadas por todos os colaboradores da empresa. Ele registra processos de decisão que podem ser utilizados para fins de aprendizado no futuro. Na verdade, aprendizado não sobre o que deu certo ou não, mas sobre o raciocínio de escolher, o raciocínio de tomar a decisão. Então, você surfando nessa onda, você vai ver aqui as decisões, os critérios das decisões, as alternativas que foram tomadas, que foram definidas, as consequências de cada alternativa, os prós e os contras de cada consequência dessa, para que eu possa saber, na verdade, né, de uma forma analítica, o porquê de eu estar tomando essa decisão ou fazendo essa escolha. Isso aí é também um modelo de aprendizado que não tem preço, porque faz com que a gente exercite o raciocínio de praticar por análise de dados e fatos, de análise de alternativas, coisas bastante concretas, para que a gente possa explicar como é que a gente chegou àquela conclusão. E aqui também prova que, caso eu vá fazer esse caminho, ou você vá fazer esse caminho, a grande validação vai ser que a gente vai chegar às mesmas conclusões ou conclusões muito parecidas. Quando isso não acontece, é porque a metodologia não é uma metodologia efetiva, né? Cada um pode chegar num lugar diferente e aqui a missão da ferramenta é justamente nos conduzir para a gente poder ir para uma resposta bastante efetiva. Então, pessoal, os módulos da ferramenta são esses. Num primeiro momento, eu vou abrir aqui alguns módulos para vocês poderem ver como é que as coisas acontecem, né? Aqui eu abro os segmentos, eu vou cadastrando cada segmento de mercado. Depois, em cada segmento de mercado, eu vou estar cadastrando missões. Mais tarde, nós vamos abrir um a um. Mas a ideia da missão é, por exemplo, se eu vou ao supermercado, fazer compra de mês, eu vou ao supermercado fazer compra do café da manhã, ou para um lanche, ou para quê? Para um acampamento, para um final de semana. Então, eu preciso saber exatamente qual é a missão do consumidor numa determinada intenção de consumo. Se eu estou numa loja de eletrodoméstico e aparece alguém para comprar uma geladeira, eu preciso saber se aquele consumidor está querendo somente comprar a geladeira ou se ele está formatando uma lista de presentes porque ele vai casar, e aí a gente está diante de uma oportunidade muito grande. Para cada missão de consumo que a gente tem uma proposta de valor, né, que é oferecida para isso aí. A proposta de valor é formada por produtos, serviços e conveniências para atender determinados requisitos. Mas para ficar fácil da gente definir esses requisitos, o que a gente faz? Primeiro, vamos saber qual é a jornada do cliente, vamos saber lá qual é o ciclo de serviços, ou os contextos de interação, todo o contexto, todo um momento de interação do consumidor com a empresa. Aí, em cada momento de interação, pegando esse contexto, esse escopo, vamos definir os requisitos, e aí, para definir os requisitos, a gente utiliza uma ferramenta também de mapa da empatia, que é a gente nos colocando no lugar do consumidor e procurando saber o que ele sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele teme, etc., para deixar a gente com bastante informação para poder, então, definir os requisitos do consumidor e aí sim partir para as conveniências que nós vamos oferecer a ele para atender esses requisitos, claro que se for viável, né, técnica e financeiramente para a empresa. E uma vez definindo a conveniência, olha, eu vou atender dessa forma, a maneira da gente operacionalizar ou mesmo colocar essa conveniência aí rodando, né, para oferecer para o cliente, e é verdade que cada conveniência dessa vai gerar uma experiência naquela conveniência, e o conjunto de experiências de todas as conveniências é a experiência do cliente. Então, vocês estão vendo aí que a gente está diante praticamente de um Lego e que está permitindo que a gente possa construir toda a experiência do cliente, está vendo aqui direitinho como é que a conveniência que foi oferecida para ele foi operacionalizada, baseada em que requisito, em que contexto de interação aconteceu, qual é a proposta de valor, para que missão, em que segmento da parte interessada.
é realmente outra onda muito importante para a gente poder seguir e deixar bem claro para todo mundo como é que essa coisa toda acontece na empresa. Bem, pessoal, o meu objetivo inicial era esse, era apresentar esse protótipo. Na próxima semana a gente vai estar entrando mesmo, então, e abrindo cada uma dessas aplicações para mostrar para vocês como é que, quais são os dados que a gente busca em cada uma, como é que está feita toda essa associação, esses links aí, para vocês verem como é que o protótipo vai funcionar e como é que ele pode atender a nossa missão de aprovar esse protótipo pelo Business Design e passar esse protótipo para a área de tecnologia da informação, dizendo para eles, olha, o que nós queremos é isso, e tá bom demais para a gente, nós já fizemos todos os testes, e acredito que 90% daquilo que a gente quer já está expresso aqui na ferramenta. Então vai ser um grande ganho, porque todo o custo de alteração que é feito lá na frente, em tempo de desenvolvimento do sistema final, ele é muito caro. Então, em tempo de protótipo, ele é muito rápido, nós conseguimos colocar qualquer alteração muito rápida aqui e o custo é o menor possível. Então, é muito importante que a gente não tenha pressa de sair da prototipação. Só para vocês terem uma ideia, alguns clientes eles ficam eternamente no protótipo, porque eles gostam tanto do protótipo que eles acham que eles têm que ficar no protótipo a vida inteira, porque atende a eles e eles não querem se lançar no desenvolvimento de um outro sistema, porque o protótipo atende plenamente às necessidades básicas dele. Então, é muito interessante esse processo. Então, que essa ideia fique, a prototipação é uma ferramenta muito importante para a gente poder nivelar aí essa linguagem entre cliente e fornecedor e entender que se o cliente está pedindo alguma coisa, o fornecedor tem que entender isso e tem que traduzir isso da maneira fiel para que todo mundo saia satisfeito na operação. Obrigado mais uma vez e até semana que vem.